Então, meus irmãos, essa semana nós vamos... Tudo bem? Tá na paz? Essa semana nós vamos então dar continuidade àquilo que a gente estava falando a respeito do rosário, né? Segundo o método de São Luís de Montfort, que a cada dezena se pede uma graça especial por aquela dezena. Então nós havíamos parado algumas semanas atrás no nascimento de Cristo, né? O terceiro mistério gozoso. E agora nós vamos finalmente para o quarto mistério gozoso, que é a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora segundo a lei de Moisés. E nessa dezena, São Luís ele fala para a gente pedir a graça da pureza no corpo e da pureza na alma. Então é a respeito disso que a gente vai tratar hoje. Então a Sagrada Escritura, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 22, vai dizer assim, ó. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ter visto Cristo Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo os pais apresentado o menino, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, por que São Luís pede a pureza no corpo e na alma? Porque, segundo a lei de Moisés, como nós lemos aqui hoje, Nossa Senhora foi lá para se purificar. Mas escuta, ela foi se purificar do quê, sendo que ela não tem pecado? Então o erro do protestante está justamente em não saber interpretar a Bíblia. O protestante ele vem e fala, ó, vocês falam que ela é imaculada, que ela foi assunta ao céu. Mas ela foi lá para ser purificada, então quer dizer que ela tem pecado igual todo mundo tinha. Não. A Sagrada Escritura falou aqui para nós que ela foi fazer aquilo que era segundo a lei, então ela estava cumprindo a lei. Assim como o próprio Cristo também, não havia necessidade dele ser circuncidado. Mas ele foi para cumprir a lei, para dar o bom exemplo, tá me entendendo? A mesma coisa ao batizado. O protestante fala, não, a criança não pode batizar, tem que batizar só adulto. Não, negativo. Porque se fosse assim, o Cristo não precisava ser circuncidado recém-nascido, está me entendendo? Deixar para circuncidar adulto. Então tudo tem uma lógica que não precisa de muita explicação. É simplesmente isso. Então Nossa Senhora ela foi cumprir o preceito da lei. E nós vemos a pureza da Santíssima Virgem nessa passagem, onde Cristo é apresentado ao templo nesse quarto mistério gozoso que é bíblico. Então você vê que o rosário é uma oração bíblica e que o rosário lhe purifica, ele traz essa purificação no corpo e na alma, de todo o pecado da impureza. Então, gente, isso que eu vou tratar aqui hoje, eu não vou falar segundo os meus pensamentos. O que eu venho trazer para você aqui não é o que eu penso, eu não tenho nada para pensar. O que eu posso apresentar de bom aqui? Nada, eu não sou ninguém. O que eu trago aqui, o que eu leio aqui, o que eu passo aqui, nunca é meu. É sempre aquilo que a igreja sempre ensinou. Então, o que eu vou passar aqui para você, em todo lugar que eu vou, não é aquilo que eu penso, o que eu acho, ou deixo. Porque se eu for fazer as coisas segundo o que eu penso, eu vou errar. Mas quando eu falo segundo aquilo que a igreja sempre ensina, eu não erro, porque eu estou com a igreja não pode errar. Então, quando a gente trata dessa pureza no corpo e na alma, a gente lembra da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que ela fala para os pastorinhos que o pecado que mais leva o ser humano para o inferno é o pecado da impureza. São Padre Pio ele falava, né? Me dá meia dúzia de criança pura
que reza o rosário e a gente vence o mundo inteiro. A gente coloca o mundo em ordem. Não vai mais haver aborto no mundo, por exemplo. Ele falava. Mas acontece que a pureza está fugindo. Como eu já havia falado em outras pregações aqui na cidade que eu fui, eu perguntei se tinha gente pura lá ou não, para mim poder falar, né? Porque o povo não aceita mais que fala a verdade. Esse final de semana a mesma coisa. Fui para Minas Gerais, o irmão, coitado, eu entendo o sentimento dele. O irmão, vai devagar, o povo não está acostumado a ouvir as coisas. Se você pegar pesado, o povo espana. Igual para aquelas ruela velha que você vai apertar, ela espana. Eu falei, não, calma aí. Então vamos perguntar pro povo. Tem alguém aqui que nunca viu foto obscena, etc e tal, etc. Nem as crianças ergueu a mão, é sinal que todo mundo viu. Então, irmão, você já foi contaminado pelo pecado. Mas pode descer o cajado no ser sem dó. Até as crianças. Até as crianças. E assim, Mateus 5,8, eu já cansei de falar isso aqui. Jesus, ele fala que só os puros de coração vai ver a Deus. Essa quarta dezena do rosário que Jesus é apresentado ao templo, nós temos sempre que pedir, me dá um espírito de pureza. Por quê? Porque nós nascemos num século corrupto, gente. O século que as roupas mudou, o linguajar mudou, o que se passa na televisão mudou tudo. Mudou tudo. Como viver a pureza num século desse? É muito difícil, só que assim, gente, as coisas vai mudando, vai girando, tá tudo errado, tudo desorganizado o mundo, só que a palavra de Deus não muda. A verdade sempre vai ser a verdade, a mentira sempre vai ser a mentira. E Santo Agostinho fala, mentira ela não pode ter direito. Mentira não pode ter direito em lugar nenhum. É só a verdade que tem que ter direito. Nós temos, vai ver entendeu? Agora na época da eleição. É assim que tá rodando o mundo. Então a verdade permanece imutável. Quem tem que mudar é eu e você. Deus não muda os decretos dele. Então assim, olhando para esse pecado de impureza, para a gente pedir a graça da pureza para nós, a gente tem que entender uma lógica que eu não sabia e que estudando eu fiquei sabendo nesses tempos. Como eu já havia falado em outras ocasiões aqui para vocês, no momento final da nossa vida, os demônios vêm tentar eu e você. Como eu já havia falado, né? Você está na UTI, a maquininha lá começa a apitar, a pessoa está inconsciente. Os exorcistas, eles vão falar que na hora que a maquininha apita, a pessoa começa a estremecer lá inconsciente, os demônios tentando ela, para ela entrar em desesperação e não ser salva. E o Evangelho de Mateus 12:32, Jesus ele fala claramente que o pecado que você não vai ter perdão nem nessa vida nem na outra é o pecado da desesperação, que é o pecado contra o Espírito Santo, porque Deus é misericórdia. São Paulo não fala isso nas cartas dele? Deus ele quer que a gente chegue ao conhecimento da verdade e da salvação, e ele é misericordioso. Então, se eu tô para morrer e eu desconfio da misericórdia de Deus, que é maior que o meu pecado, eu peco contra o Espírito Santo. E se eu peco contra o Espírito Santo, eu parto desse mundo desse jeito, você rodou. O próprio Cristo fala no Evangelho. Você não vai ter perdão. Então, veja. Seja morrendo na tua casa, seja num acidente de trânsito, seja internado, seja doente em algum lugar, seja a hora que o avião rodou lá, caiu e explodiu. Se você entrar em desesperação, porque o demônio ele vai jogar na tua cara todos os seus pecados. Ele vai começar a peneirar você. Outra coisa que o demônio faz na hora da morte é minar a tua mente com as coisas mundanas desse mundo, com as coisas que passam. Então eu já tive gente que na hora de morrer, eu conheci pessoas assim, que ficou falando de neta. Ai, minha neta, quem vai cuidar? Ai, cuida da minha neta. Ai, meu irmão, você tá para morrer, você tá pensando em neto? O Satanás está enganando você até na hora de você morrer. E aí se você se leva pela desesperação, você rodou. E aí você pode perguntar para mim, ô Euclides, mas o que isso tem a ver com a pureza? É aí que entra agora essa quarta dezena. Santo Isidoro de Servilha, ele dizia que cometer um pecado grave é a morte da tua alma. Você está em estado de pecado mortal. Aí ele diz, porém, se você se desesperar, é a mesma coisa do que se jogar no inferno já. Entendeu o que ele quis dizer? Você cair em pecado grave, você está morrendo, matando a tua alma. Mas você se desesperar, além de você estar matando, você já está se jogando no inferno, sem a ajuda do capeta.
E o que entra pureza nessa história? É aí que Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, ele vai falar. Que a desesperação vem porque os nossos afetos estão infeccionados pelos deleites corporal, no qual o que predomina é a luxúria. Entenderam? Santo Tomás de Aquino ele vai falar que a desesperação pega os cristãos e os cristãos se condenam porque elas estão acostumadas com os deleites corporal desse mundo. E qual é o deleite que predomina uma pessoa? A luxúria. O que é a luxúria, Euclides? É um dos 7 pecados capital. E é o que Nossa Senhora fala em Fátima. É o pecado que mais leva a alma para o inferno. E você pega as pessoas de hoje, as crianças de hoje cantam obscenidade, música de funk obscena. Você pega os velhos, tá tudo no zap vendo. Aquilo que eles passou a vida deles inteira sem ver, porque não tinha como ver. Ninguém tinha rede social, ninguém tinha celular, ninguém tinha nada disso. Malemar, você tinha um videocassete em casa. Como que você vai assistir coisa errada lá? Com a tua família toda ali não tinha jeito. Então agora todo mundo consegue ver esse tipo de coisa. Então, os deleites da luxúria, os pecados da impureza vai impregnando a pessoa. Deixa a pessoa entorpecida e na hora da morte a pessoa se desespera e não alcança salvação. Porque ela viveu uma vida toda errada. E aí ele fala, as pessoas que não conseguem vencer a tentação final são as que viveram a luxúria em sua vida. Olha que palavra. Não consegue viver a tentação final porque você viveu uma vida de sensualidade. Vai ser muito difícil você conseguir se salvar. Gente, o apostolado aqui, primeiramente é para abrir teus olhos. Não só o teu, o meu também. Eu me incluo nessa brincadeira. Santo Agostinho não ficou 15 anos para vencer. Nós estamos falando de um doutor da igreja. Ele passou 15 anos lutando para vencer. São Francisco, como eu havia falado, ele se jogou em roseira, ele se jogou em neve. Ele se jogou em fogo para vencer o pecado da impureza. São Bento estourou uma janela do mosteiro e pulou do 2º andar para escapar do capeta que apareceu em forma de uma mulher pelada para ele. São Bernardo, que hoje é dia dele, grande doutor da igreja, quando o demônio foi pegar ele com a impureza, ele se jogou num lago gelado, congelado, quebrou o gelo do lago e entrou lá dentro. Não saiu de lá de dentro enquanto não saiu da cabeça dele o pecado da impureza. Então, olha a luta que é para você poder vencer. E é aí que a gente entende esse pecado da impureza que leva você à desesperação. Por exemplo, Judas Iscariote. São Leonardo de Porto Maurício, ele fala que Judas vendeu Cristo por 30 moedas. Por quê? Para gastar o dinheiro com prostituta. E o que aconteceu? Ele gastava dinheiro com mulherada. Quando ele vende Cristo, que ele se arrepende, ele entra em desesperação. São Pedro também negou Jesus. E São Pedro fez mais feio ainda que Judas. Porque São Pedro ele se colocava toda hora à frente dos outros apóstolos. Por quê? Porque ele ia ser o Papa também, né? Então toda hora era ele que estava falando em primeiro lugar. Não deixava ninguém falar. Era se aparecer mais que os outros. E aí o que acontece? São Pedro se arrepende, mas ele não tinha esse pecado da fornicação com ele. Ele se arrependeu, chorou amargamente, Sagrada Escritura, só que Judas Iscariote, como ele vivia em pureza, ele se desesperou. O que ele fez? Se enforcou. Ele se enforcou. É verdade que São Pedro tinha 2 sulcos aqui de chorar? Tinha. Um dia nós vamos fazer uma pregação dele ainda aqui, super legal. Então assim, aonde eu vejo a impureza nos dias de hoje? Na pornografia. Não tem como, por exemplo, eu sei que aqui ninguém fez isso, mas, por exemplo, você assistiu um show da Madonna, você não tem como sair de lá com o olhar puro. Não. Por exemplo, você vê um desfile de carnaval, a hora que vai baixando 11h30 da noite, meia-noite na Globo, você assistiu um desfile de carnaval, o teu olho não sai puro, principalmente do homem, você tá me entendendo? E aí, se você vive a vida inteira com o teu intelecto nessas coisas, o que você vai fazer na hora de morrer? Na vida inteira você só pensou nisso, você só fez esse tipo de coisa. E na hora da tua morte você vai se dar mal. Então a gente olha assim, ó. Quantos amigos que eu tenho que me mandam mensagem falando, irmão, não tô conseguindo vencer a impureza, me ajuda, me dá uma dica. Só que você entra no Instagram da pessoa, no Facebook, na rede social, ele só segue mulher bonita. Ué, mas a senhora tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Como é que você vai sair da... Você só fica vendo o rosto de mulher bonita? Desculpa.
Desculpa a palavra, rosto de mulher com carne enfiada no rego. Você tá no corgo, você não vai. Fica... Ó, gente, eu tô numa fase da minha vida que se a pessoa me adiciona eu no meu contato e o rosto dela é bonito no Zap, eu apago o contato dela. Eu não quero nem saber. Eu tenho que olhar pro rosto da minha mulher. Se eu quiser vir aqui falar com autoridade, eu tenho que viver alguma coisa, senão não dá. Você tá me entendendo? Então, assim, como que você vai vencer o pecado da impureza? Você não consegue nem mudar as roupas. A gente tem que lutar contra a gente mesmo. Gente, eu tava revendo a história de Santa Margarida Maria Lacoque hoje. Ela perdeu tudo, porque o pai morreu endividado. O povo veio e tirou as heranças dela e da mãe. Depois de uns anos devolveram. Só que ela já tinha feito voto de virgindade desde criança. Ela queria entrar no mosteiro. A mãe dela falou, pô, vou ficar sozinha com tudo isso, você vai ter que ajudar eu aqui. Ela ficou com dó da mãe e ficou. Ela caiu na vida mundana. Quando eu falo caiu na vida mundana, não é coisa errada, braba, não. Ela escreve anos mais tarde, que depois ela abandonou isso e entrou no mosteiro, né? Que ela estava num baile. E Jesus apareceu para ela tudo estrupiado. Como ali na cruz, ó. Falou, foi para isso que eu te chamei? Para você ficar aqui nesse baile? E aí nos escritos dela ela fala que ela se arrepende de colocar tanto enfeite no corpo. É brinco, é anel, é pulseira, é colar, é tranqueirada, é máscara de carnaval naquela época. Então assim, gente, o santo está falando que isso não é bom usar porque isso tende a levar você para impureza. Você está me entendendo o que eu estou querendo te dizer? Para mim, por exemplo, que sou homem, eu ver uma mulher elegante, cheia de coisa pendurada no corpo, como é que não vai me chamar a minha atenção? E Jesus, ele não fala no evangelho, ai daquele que faz um pequenino meu cair no pecado. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Quando eu ia num baile, por exemplo, é coisa feia de falar aqui, mas eu tenho que falar para você entender. Eu ia num baile, por exemplo, passava uma mulher muito perfumada do meu lado, me chamava a atenção. Como é que não vai? Assim como também um homem bem perfumado vai chamar a atenção da mulher. Ou eu tô mentindo? Eu não tô. Então assim, tem gente que questiona, né, irmão? E que tipo de pregação que é essa? O que você quer dizer para nós, meu irmão? Não é eu que tô falando, eu tô falando aquilo que os santos viveram e passaram para nós. Eu tenho que acreditar no ser, que não lê, não reza, não faz penitência, não faz nada, ou eu tenho que acreditar no que o santo tá falando? Eu tenho que acreditar no que o santo tá falando. E aí, quando você olha para essa luxúria na carne, existe uma luxúria que, segundo São João da Cruz, ela acaba sendo pior do que a luxúria da carne. Porque nós que estamos dentro da igreja, que estamos buscando a Cristo, não está fugindo disso. Ao menos eu penso isso, que nós aqui, todo mundo está assim. Nós está fugindo disso. Só que aí São João da Cruz fala, não adianta você fugir da luxúria da carne, não cair mais em pecado grave de fornicação, prostituição, essa tranqueirada, e você ser um luxuriento espiritual. Aí ele fala, Gênesis capítulo 4. O Caim mata o Abel porque ele queria se aparecer. Então a oferta do Abel, vai lá e mata um carneirinho, sobra aquele cheirinho de fumaça da carne, o churrasquinho, isso já mata os veganos a pau. Porque se Deus gostasse de legume, ele pegava o sacrifício de Caim. E não de Abel. Abel fez um churrasquinho, o Caim vai lá e traz um prato de legume. Eu não quero legume, moço. Deus falou isso aí, eu não quero isso aqui. O Caim ficou com inveja. É a pessoa, diabético, por isso que não quis. A pessoa, ela não quer ficar para trás dentro da igreja. Isso é uma luxúria espiritual. Se aparecer. E aí, tanto isso leva à desesperação, que em Gênesis 4:13 ele vai falar, a hora que Deus pega ele no pulo, né? Meu castigo é grande demais para que eu possa ser perdoado. Olha o que Caim vai falar. Ele se desesperou igual Judas Iscariote. São Leonardo de Porto Maurício fala, faz só 7.000 anos que ele está no inferno. Nem começou o inferno para ele, porque ele caiu numa luxúria espiritual. Hoje em dia nós vemos essas luxúrias espiritual, frases de efeito no status do Zap, frases de efeito no Instagram e Facebook. Você fica postando frase de foto de santo toda hora com frase dele.
Você fica batendo, eu conheço um monte de gente que prega aí, que fica batendo foto na frente de avião, de ônibus, dizendo que vai pregar, com o microfone em mão. Você entra dentro da igreja, os ministros, o povo que serve a igreja, eu não sei se aqui é assim, mas a maioria dos lugares que você vai é um querendo se aparecer mais que o outro. Todo mundo puxando a batina do padre. Aí, pronto. Você tá entendendo? A pessoa, ela quer ser doutor no Instagram, no Facebook, ela quer se aparecer. Ela quer estar colada com o padre, que o padre se aparece, ela quer aparecer junto. É assim. Ela quer estar colada com o padre, que o É padre assim. aparece, ela quer aparecer junto. Não é? Acho que toda igreja é Então, assim, o que eu quero dizer? São Luís de Montfort, ele fala, nessa dezena, a gente tem que pedir a pureza do corpo, para quê? Para combater a luxúria carnal. Cuidar do jeito que você se veste. Cuidar do jeito que você anda, você leva os outros a pecado. Quantas mulheres novinhas aí que vai se lascar porque tá levando o velho ao pecado? O velho já tá adormecido, ele não faz mais nada, ele já deu o que tinha que dar, já deu a idade dele, é hora dele se recolher. A pessoa fica mandando foto e coisa errada, atiça os neurônios da pessoa que já tinha acabado a vida dele, levando os outros a pecar. Você tá me entendendo? Não? Que loucura que é isso? São Luís fala, pureza no corpo você pede para combater a luxúria da carne. E a pureza na alma para combater a luxúria espiritual. É o que mais tem hoje dentro da igreja. Gente querendo ser doutor dentro da igreja. Gente querendo opinar o que é a igreja e o que não é. Gente querendo se aparecer dentro da igreja. Isso é uma luxúria espiritual. querendo mandar dentro da igreja, né? Que é o pior. E aí, gente, hoje é dia de São Bernardo, eu queria pegar ele para falar. Ele fala a respeito dos carros do faraó que perseguiu Moisés antes deles entrar no Mar Vermelho. A Sagrada Escritura fala que foi 600 carros armados de soldado para pegar. E São Bernardo fala, eu vou citar só 3 porque 600 não dá. Ele fala, o faraó mandou preparar o carro e levou com ele as suas tropas. E São Bernardo fala, o faraó é a personificação do demônio que vem pegar eu e você. E aí ele fala assim, ó, 3 são os carros principais que tem o chefe do faraó, o demônio. É o carro da malícia, é o carro da luxúria e é o carro da avareza. Todos eles são imperados pela impureza. É o espírito de impureza que leva você a ser uma pessoa maliciosa. É o espírito de impureza que leva você numa vida de luxúria. E é o espírito da impureza que leva você a ser uma pessoa ávara. Avarenta, uma pessoa que só pensa nisso aqui. E aí ele fala, o carro do faraó tem 4 rodas. O primeiro carro, a roda da crueldade, que não tem dó de ninguém, julga todo mundo. Por quê? Porque pessoa sensual. Sabe aquelas pessoas que interrompem a conversa dos outros toda hora, ela se intromete na onde ela tá? Ela não tem dó de ninguém. Ela chega e fala o que ela quer, não tá nem aí, descarada. É uma pessoa que tem um corpo sensual. A impaciência é estourado com tudo e com todo mundo, porque ela é uma pessoa sensual. A audácia, aquilo que é difícil para o mundo e ela faz, mas para Deus ela não consegue fazer. Então ela é audaciosa para fazer qualquer coisa para as coisas desse mundo, mas para empregar as coisas para Deus ela não tem audácia. Ela é frouxa. Não consegue rezar, não consegue fazer nada. E a impudência, que é uma pessoa descarada e ela não tem pudor. Ela senta de qualquer jeito, ela abre perna, ela... Você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer, né? E aí ele fala, esses carros é levado por cavalo. O primeiro cavalo, as 2 patas da frente, ele fala, é o poder terreno. É a pessoa que se acha melhor que as outras. Então, a pessoa luxenta, que ela vive uma impureza, ela se acha melhor que os outros. Tem poder terreno. Por que que hoje você entra no centro da cidade, você só vê que as mulheres naqueles carrão grande, elas não andam mais com carrinho pequeno. Você não sabe nem dirigir, desgrama. Você não sabe nem estacionar. Dirige pelas coxas, põe a marcha errada, troca a marcha errada. Não sabe dirigir, mas elas querem andar num carro do tamanho dessa capela aqui. Tem poder terreno. Quer ser melhor que os outros. As 2 patas traseiras, ele fala, é a pompa do mundo. Gosta de receber elogio.
Então por que a mulher se arruma muito? Por exemplo, ela gosta de receber elogio. Eu tô mentindo pro seu? Não tô. E ai do marido que não elogiar, hein? Isso é um espírito sensual, não era para ter isso. Segundo o cavalo, as duas patas da frente, ele fala, é a arrogância. Não aceita correção. Então, a maioria dos lugares que eu vou pregar, por exemplo, em retiro fechado, que eu vou dar formação para os outros, eu não aceito correção. Você está falando. Isso que eu estou falando para você não é só para você, para mim também. Mas a pessoa não aceita correção, ela fica brava com você. Ela aceita qualquer coisa, menos a verdade. As duas patas traseiras do segundo carro é a inveja. Não aceita que alguém seja melhor que ela. Isso está cheio de gente assim dentro da igreja. Mas o que move, São Bernardo vai dizer, é a luxúria que está dentro do coração da pessoa. O que move ela a fazer isso. E aí ele continua dizendo, hein? O segundo carro é o da luxúria, que tem 4 rodas, ele fala. E a gula do ventre é a primeira. E que São Paulo fala em Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o próprio ventre deles. São gulosos. É o sinal da luxúria. Porque quando você olha, por exemplo, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu repito. Um casal de homossexual. Sempre um é magrinho e o outro é muito gordo. Você entendeu? Não vai pensar que eu sou homossexual porque eu sou gordo, não. Que eu não sou. Sai fora disso aí. De mulher também, de sapatão, que é o nome certo, é a mesma coisa também. Por quê? Porque a sensualidade, o prazer carnal é tão grande que a pessoa não consegue segurar, ela come demais. Você está me entendendo? Ele fala, a segunda é a libidinagem do sexo. Ela procura irrefreadamente por tudo aquilo que é sensual e é explicitado. A pessoa ela procura por tudo aquilo que é sensual, não consegue guardar a guarda. Então, ela não consegue escolher um vestido melhor, não consegue escolher uma roupa melhor. Tudo que ela vai fazer tem que ser extravagante, ela não consegue se conter. A outra roda, ele fala, é a voluptuosidade do sentido. As roupas, as maquiagens, o acessório. E agora eu não vou falar. Ó quem vai falar aqui, ó, o primeiro papa da igreja. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, ele fala assim, ó, não seja o vosso adorno no teu corpo o que aparece externamente, um cabelo trançado, ornamentado de ouro, vestido elegante, mas tem de um ornato interior, São Pedro está falando. São Pedro ele fala, não fica só se preocupando com a tua aparência, seja uma pessoa simples. Ó que São Paulo vai falar em Hebreus 12, 16, que não haja entre vós ninguém sensual, São Paulo fala. Que a sensualidade não reine no nosso meio, ele fala. 1 Timóteo 2,9 é o que São Paulo vai falar aqui, ó. Usem trajes honestos, com modéstia, sobriedade, que os seus enfeites consistam não em primorosos penteados, nem em ouro, nem em pérola no teu corpo, nem vestido de luxo, e sim em boas obras, como as santas mulheres fizeram. Olha o que ele vai falar. 4ª roda do carro, topor e o ócio, ele vai falar. É o mal-estar, a preguiça, o ócio que causa após o pecado da impureza. O que é o ócio, gente, pra você entender melhor? É a preguiça. O que faz uma pessoa cair em masturbação ou ver um vídeo pornográfico na casa dela hoje em dia? Ela deita no sofá. Se é a esposa ou o esposo que está na cozinha, vai no banheiro, alguma coisa, ela baixa os vídeos ali rapidinho, fica vendo. Ninguém mais tá vendo. O celular é uma arma do Satanás. O filho, a mesma coisa. Ele entra no quarto para ver esse tipo de coisa. Então ele tá ócio, ele tá parado, ele tá ali, ó, com preguiça. Mora numa chácara, tem tanta coisa para fazer a chácara, mas ele prefere deitar no sofá e ver coisa errada. Você tá me entendendo? Isso se chama ociosidade. E aí ele fala assim, esse carro também é levado por 2 cavalos, e as primeiras patas da frente é a prosperidade da vida. Não existe aquele velho ditado? Essa pessoa só faz coisa errada e vive bem. Você já não conheceu alguém assim? Nada acontece com essa pessoa. Ela vive uma vida sensual do jeito que ela quer. Mas é como o salmista fala, é um gado gordo que está indo para o matadouro. Ela está vivendo do jeito que ela quer agora, mas e depois? Aí São Bernardo fala, existem as 2 patas traseiras, a abundância das coisas. A abundância o leva ao adultério e à fornicação. E os outros crescem os olhos nesse tipo de coisa.
Quanto mais coisa a pessoa tem, mais ela está apta para trair a esposa, mais ela está apta para trair o esposo. E quando eu falo trair, gente, não é pegar alguém e deitar num lugar, não. Só de você cobiçar alguém na rua, Cristo fala isso no Evangelho. Só de você guardar isso no teu coração, você já caiu em adultério, Jesus ele vai falar. Então, imagina o tanto de pessoa que vive em estado de pecado mortal aqui no condomínio, por exemplo. Nós for pegar a cidade, 99%. É complicado. Aí ele fala, o segundo, as patas da frente, é o topor da preguiça. Está no lamaçal, na perversão e não consegue se levantar. A pessoa você fala, ela ouve, mas ela não absorve, ela não consegue mudar. É como uma pessoa que usa droga. Ela não consegue sair daquilo ali. É como aquela mulher do poço que Jesus encontra a samaritana. A mulher vai lá e fala, você está me pedindo água para mim? Ele falou, chega de conversa. Você tem 5 maridos, o que você está agora não é teu. Que desgraça de vida que é essa? Jesus pegou ela no pulo. A pessoa está estacionada e ela não entende mais nada. E ela ainda se acha no direito de falar alguma coisa para alguém. São Bernardo está falando. Isso aí é um topor da preguiça. E as 2 patas traseiras desse segundo cavalo é a traiçoeira segurança. Vive anos assim e nada acontece com essa pessoa. São Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,3. A hora que eles disser paz e segurança, a destruição cai sobre eles. Então quem vive esse tipo de vida, a pessoa que vive a impureza na vida dela, ela não consegue mudar a roupa, ela não consegue mudar o jeito, ela não consegue mudar nada na vida dela. São Bernardo está falando, ela vive uma traiçoeira segurança. Isso é complicado. Terceiro e último carro, ele fala, é o da avareza, que também tem 4 rodas. A pusilanimidade, que é a fraqueza de ânimo, de não tem firmeza para nada. Não larga o dinheiro, a avareza. E Jesus ele fala em Mateus 19:21, vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Mas quem vive esse tipo de pecado não consegue largar. Esse homem rico mesmo que Jesus manda ele vender, que ele fala, eu sigo os mandamentos desde criança. Não é assim que nós falamos quando alguém acusa a gente? Aí Jesus fala, vai e vende tudo que você tem. Ele estava pegado na avareza, ele estava no pecado do mesmo jeito. Uma pessoa que ela vive uma vida assim, eu pego a minha irmã lá, eu pego a minha cunhada, por exemplo, a pessoa não consegue mudar o estilo de vida dela, por amor a Deus, ela não consegue mudar, ela não quer mudar. Não quer mudar. Não quer mudar. E aí São Bernardo fala, isso leva para essa roda da desumanidade, não ajuda ninguém. Uma pessoa luxenta, difícil ela ajudar alguém. E leva também para o desprezo de Deus, porque tem dinheiro e esquece de Deus. É aquilo que aconteceu na parábola que Jesus fala no Evangelho de São Lucas 12:16. Eu tenho em abundância minhas coisas, vou construir celeiro, vou guardar tudo, vou estender uma rede e falar, agora eu estou tranquilo. E Deus falou, essa noite ainda eu vou pedir conta da tua alma aqui, que vai adiantar tudo isso que você fez. Toda fornicação, todo erro vai cair por terra. E esse mistério do rosário, ele alinha a vida da gente. Porque você vê a magnitude de Nossa Senhora diante daquelas realidades para cumprir as coisas por amor a Deus, porque ela não precisava ir lá para se purificar. Não precisava nem aparecer lá. Ela é imaculada. Ela vai para cumprir aquilo que Deus quer. E Deus, ele fala assim para mim e para você hoje, vamos começar a renunciar? Vamos começar a mudar nosso guarda-roupa, o nosso jeito de se vestir. Isso, gente, eu não estou nem pegando pesado aqui hoje, viu? Se eu for usar santo da igreja, igual um São Cipriano, que ele começa a falar do cabelo, da roupa, do batom, da unha. Os padres do deserto, por exemplo, eles falam que antigamente o religioso, a religiosa, eles sempre deixam a unha bem aparada. A unha não pode ser comprida. Porque eles falavam, o demônio ele é tão maligno que ele é igual a sujeira da unha, ele vem debaixo da unha. Por isso que eles não deixam nem a unha comprida. Estava lendo os padres do deserto, sabe de onde vem esse costume de quando você está com preguiça, você boceja, você põe a mão na boca? Sabe por que existe isso? Você não sabe? Isso aí existe desde a antiguidade dos padres do deserto. Eles falam, quando você está em oração, que você boceja e abre a boca, ele fala, o demônio pode entrar na tua boca igual entrou na boca de Judas.
E aí que o sono não sai mais do C mesmo, aí que você rodou. Por isso você tem que, quando você sempre pôr a mão na boca. E isso não é por delicadeza, por educação, é por causa disso que eles faziam isso antigamente. E aí ele fala, esse terceiro cavalo, esse terceiro carro, a quarta roda é o esquecimento da morte. Então como pode? A pessoa ela vive uma vida de pecado, da impureza, e ela esquece que ela vai morrer. E aí São Bernardo fala, só que tem um detalhe nesse terceiro carro do faraó. Ele não é levado por 2 cavalos igual os outros 2 que eu citei. Ele é levado por um jumento só. Representação da ignorância humana e da avareza. E aí ele fala, esse jumento, as 2 patas da frente, é a tenacidade. Ele é resistente, ele adere a isso na vida e não larga. Uma pessoa com tenacidade é essa. Tem resistência, você fala, ela não aceita. Aí ele fala, a outras 2 patas é a rapacidade. Isto é, passa quem for para trás para lucrar dinheiro, porque vive com esse carro da avareza. Uma pessoa que ela trai o outro, olhando vídeo em celular, uma pessoa ávara de si mesma. A avareza não é só dinheiro. Uma pessoa que ela se acha no direito de cobiçar a mulher do outro, ou o esposo do outro, ela é uma pessoa ávara. Você já tem o teu, o que você está olhando dos outros, por quê? E aí São Bernardo ele vai falar assim, ó, as 2 patas de trás é o ardor de ter, pois a avareza, este carro, não aceita alguém para compartilhar. É por isso que esse último carro, ele fala, ele não é conduzido por 2 cavalos, ele é um jumento só que conduz. E aí ele termina dizendo, ele só tem um nesse carro porque ele é avaro, ele não aceita repartir com ninguém, nada, absolutamente nada. Uma pessoa que ela vive em impureza, ela se acha melhor que os outros em tudo. Ela se acha avara em tudo. Ela não aceita uma consideração, uma mudança de vida de forma alguma. E aí Santo Tomás ele termina dizendo essa pregação para nós assim, ó. A luxúria ela tem suas filhas, cegueira da mente, a pessoa fica com a mente cega. A inconsideração, ela não leva em consideração o dano que ela causa ao próximo, por ficar vivendo desse jeito. A precipitação, ela se precipita na mão do diabo. A inconstância na vida espiritual, não tem constância. O amor próprio, ela não aceita nada de ninguém. O ódio a Deus, porque no fundo ela acaba odiando a Deus, ela só honra com o lábio, mas o coração está longe. O amor do século e o horror ao século futuro. Então você fala do inferno, você fala do Satanás, a pessoa para de falar disso. Mas não é que você não gosta disso, é porque você vive algo ao contrário. Quando alguém vem e fala a verdade, você acha ruim. E aí eu falei e não te dei a solução. Santo Tomás fala, há 4 maneiras de você vencer a impureza. Isso, gente, grava na tua memória. Primeiro é a ocasião exterior, ele fala. E aí ele usa a Sagrada Escritura, Eclesiástico 9:8. Afasta o teu olho da mulher enfeitada, ou do homem enfeitado. Primeira arma que você tem para fugir desse pecado é a ocasião exterior. Afasta o teu olho daquilo que é errado. Você viu uma mulher bonita, um homem bonito, você tira os olhos dele. Entra na minha página de venda no Instagram. Praticamente não sigo mulher nenhuma, é só página de livro. Tem gente no Instagram que segue 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 1.500 pessoas. O que você está fazendo seguindo esse monte de gente? O que você anda vendo com teus olhos? Gênesis 19:7. O Ló foge para longe de Sodoma. O que São Felipe Neri ele dizia? Vence o pecado aquele que foge dele, aquele que é covarde. Então, diante de uns pecados desses, você tem que, linha na pipa. Segunda regra que Santo Tomás dá. Não dá entrada aos pensamentos. Como que surge o adultério, a fornicação, o pensamento impuro? Através do teu pensamento. Você guarda aqui, executa e guarda no coração, São João da Cruz fala. Não dá entrada no teu pensamento, muda o teu pensamento. 1 Coríntios 9:27, eu mantenho meu corpo em servidão, São Paulo fala. Começou a pensar em coisa errada, desvia o pensamento, senão você vai cair. Terceiro, a oração, que é o que nós falamos aqui toda terça-feira.
Não é isso que Jesus fala no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 20? Há certa casta de demônio que você só expulsa eles através da oração. E quarto, a ocupação, fugir da preguiça, fugir do ócio, ele fala. Ocupar a tua vida. Eclesiástico 33, 29. A ociosidade ensina a malícia. Ezequiel 16, 49. A causa da iniquidade de Sodoma foi a sua ociosidade. Aquela cidade era pecaminosa por causa da ociosidade. Todos os amigos meus de caminhada que eu conheço, que não convém citar nome, que vive caindo nesse pecado, eles caem por causa da ociosidade. Eles não conseguem ler, eles não conseguem rezar. Eles acordam tarde. Eles não conseguem fazer nada diferente. A ociosidade, Santo Tomás fala, você tem que ocupar a tua cabeça. Você tem que ocupar. Vai carpir lote, vai rastelar, sei lá, se vira. Joga o celular fora, você tem que se ocupar. Deu 40 minutos, duro que eu tinha que passar um negócio importante aqui. E agora? Fala mais um pouquinho ou não? Aí São João Crisóstomo fala assim, ó. O Davi caiu em adultério por quê? Por causa da ociosidade dele. Ele era para ter ido para a guerra e ele resolveu ficar no palácio. Vou pôr uma tanga de mim, vou entrar na minha piscina, vou ficar de boa. Caiu na ociosidade, caiu no adultério. Deus puniu ele 4 vezes. Uma das vezes foi ele ver o próprio filho Absalão, o filho dele chamado Absalão, perseguir ele. Já pensou, você aqui que tem filho, um filho perseguir você, querer matar você? O que você não ia pensar? Só que São João Crisóstomo fala assim, por que ele fugiu do próprio filho? Se ele é rei e ele tem autoridade, ele, fica de boa aí, não é isso que eu faço com meus filhos? Cala a boca, eu sou pai e acabou. São João Crisóstomo fala, por que ele não fez isso? Ele foge diante do filho, ele fala, porque ele primeiro fugiu da pureza. Por ele ter fugido da pureza e caído no erro, ele se lascou. E aí São Vicente Ferrer fala um negócio para mim, pra você. Qual é o demônio que leva eu e você à impureza? Ele fala que é o Asmodeu, que está lá em Tobias 3:8, que matou todos os esposos da mulher de Tobias. Esse demônio da impureza Asmodeu, ele vem para isso. Só que não tem só esse aí. Eu quero terminar dizendo esses aqui para você. Isaías 34:12. Deus começa a falar para Isaías, as pessoas que não andam certo comigo, o sátiro vai entrar dentro da casa dele e vai fazer morada ali. O que é um sátiro? Sátiro, ele é um demônio do deserto. E ele vem e faz um covil na tua casa. Ele entra para fazer morada e faz um covil. O que é um covil? Trazer mais demônio para morar dentro da tua casa. Por isso que Jesus fala, uma pessoa que ela se livra do diabo, ela varre a casa dela com a confissão, com o sacramento da igreja, fica limpo. Só que se ela voltar ao erro, o evangelho fala isso. O demônio vai e busca 7 pior. Faz da tua casa um covil. E Deus fala isso para Isaías. O sátiro, ele é o quê? Ele é um demônio noturno do deserto. Ele é dançarino. Ele traz a bebida para dentro de casa, o vinho e todo tipo de bebida. Os padres do deserto falam, o sátiro, ele é metade bode, metade homem. Então, da cintura para cima ele é homem, da cintura para baixo ele tem as pernas do bode. E o pé dele, a pata dele, é alavancada, já formando um salto, igual as mulheres usam nos dias de hoje. Isso não é brincadeira não, gente. Você acha que o salto foi inventado aonde? Tiraram isso da onde? Isso que eu tô falando pra você, que você não vai ouvir em lugar nenhum. Não. Mas eu tô falando pra você porque eu tenho amor por você, eu quero te ajudar. E aí assim, ele faz tudo isso. Ele é um demônio dançarino que leva você pros bailes e pras coisas erradas. Nos dias de hoje, como que ele é disfarçado no mundo atual? Ele é disfarçado através da pessoa do Zé Pilintra. Você vê na Umbanda, no Candomblé, porque o Zé Pilintra ele é representado que jeito? Um negrão dessa altura assim, magro, bonito, chapeuzinho branco, terno branco, calça branca e sapato brilhante no pé. Ele é o dançarino da noite, o Zé Pilintra. E gravata vermelha. E ele vai pra noitada, com flauta, com harpa, tocando música lubridiante, entra na casa das pessoas através da música e através da bebida. Eu falo isso porque eu vivi esse tipo de coisa. Ele morou já dentro de casa, quando nós tinha bar.
Se você entrar em qualquer bar, mercearia, boteco que tem prateleira de bebida, você pode ver que pode ter 50 lâmpadas no estabelecimento. Você vai ver sempre as paredes meio escurecidas, assim, ó, beirando as prateleiras. Não é só de sujeira. O diabo, ele tá ali. Como que eu provo isso? A Beata Maria de Jesus Agreda. Não, Beata Maria de Jesus Torres, da aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Quando a freira ficou presa no convento por fazer coisa errada, ela entrava para ver a freira que estava lá fazendo penitência, ela viu o diabo em forma de sombra, assim, escurecendo todas as paredes da cela. Então o Zé Pilintra, ele entra na vida da pessoa desse jeito. Versículo 14 do profeta Isaías fala, né? Ali se encontrará também, isso é na tradução antiga, aqui você não vai encontrar esse nome. Fala que vai vir também o Onocentauro. O que é isso, Euclides? É um demônio que ele é metade homem e ele é metade cavalo. É o demônio da fornicação também. É o famoso garanhão, né? Por que quando você pega um homem espertalhão, coisa e tal, antigamente a pessoa falava assim, esse é o garanhão da madrugada. Esse aí é o que sai com todo mundo do bairro. Ele é conduzido por esse tipo de demônio aqui, os padres do deserto vai falar. Que é metade homem e metade cavalo. E ele vem na madrugada. E entenda, viu? Esse tipo de demônio aqui não é aquele mitológico, o minotauro, o centauro, aquelas tranqueiraiadas que os gregos falam lá, não. Esse demônio aqui, ele é específico. Por que ele é metade homem e metade cavalo? Porque a outra metade dele é cavalo. É um corpo de cavalo e aonde é o pescoço do cavalo é um pedaço de homem com 2 braços. Porque o cavalo, ele tem virilidade. Cavalo, o próprio nome fala, garanhão. Então, esse pecado da fornicação, ele não dá paz para a pessoa. A pessoa, ela chega com 70 anos de idade, 60 anos de idade, e ela fica aí com Viagra, com tranqueiraiada, ela quer sair com moerado. Você vai lá no terminal, eu sei do que eu tô falando, que eu tenho amigo que trabalha lá. Ele fala, o que tem de velho derretendo a aposentadoria aqui no terminal rodoviário, você não tem noção. Eles recebem aqui no centro, gasta tudo ali. Esse tipo de demônio aqui. E o versículo 14 termina dizendo pra gente acabar logo. Ainda fala, os bodes chamarão um pelos outros. E o bode é o espírito da fornicação também. Está na estátua do Bafomé. A estátua do Bafomé, não convém falar aqui não, que é um negócio muito feio, né? Mas leva a uma depravação medonha. E no versículo 14 termina dizendo que isso é para mulherada. A Lâmia achou ali seu repouso. O que é a Lâmia? Os padres do deserto vão falar. Esse demônio, ele é metade cobra e metade mulher. E aí eles falam. Ele vem à noite, ataca as crianças, seduz os homens e neles se enrola. Ela nos dias de hoje é chamada de pombagira. Por que o espírito da pombagira, a Maria Mulamba, aquelas tranqueiradas que você vê no candomblé, ela vem com aquela saia de 7 filós, 7 rodadas. Ela vem girando como uma lâmina. Que é esse demônio aqui, que é metade cobra, metade mulher. Ela envolve os outros, leva os outros à fornicação e leva os outros à desesperação final. Assim, meus irmãos, eu termino você dizendo isso. Euclides, da onde você tirou isso? Meu irmão, você tem que ler muito e rezar muito, viu? Modéstia à parte dizendo. Só que eu quero assegurar para você, eu não estou te falando bobeira, não. O que eu estou te passando aqui é o que acontece no mundo atual e o que acontece desde o começo do mundo. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que eu e você possa sustentar o combate, olhar para a nossa vida, começar a peneirar a nossa vida, tomar cuidado, não ser ocasião de queda para os outros. Viver uma vida de santidade. Por quê? Porque vai passar. O que aconteceu com o avião lá? Rodou, quebrou a asa do passarinho, acabou. Já era. Ali tinha mulher de academia ali dentro, o corpão bonito, o homem também. E aí, para onde foi tudo isso? Ali tinha gente que saiu brigado de casa. Ali dentro daquele avião morreu gente que baixava vídeo pornográfico para viajar vendo vídeo. E aí, para onde você foi agora? Ó, já era. Não tem mais como voltar atrás. O que eu quero dizer para você nessa quarta dezena do Rosário? A pureza, no corpo e na alma. Pureza.
Sair da fornicação, sair do erro, viver uma vida santa. É fácil, não é? Nascemos num século doido, num século maligno, nós nasceu, infelizmente. Só que assim, quanto maior a dificuldade, maior é a coroa também. Santo Agostinho fala isso. Quanto maior a dificuldade, maior a tua coroa. Você vai ter lá no céu. E isso ninguém pode te roubar, amém? Vamos ficar de pé, rezar uma Ave Maria então.